Me alegra muito saber que vocês estão gostando do conteúdo aqui, né? E eu vejo que algumas pessoas realmente se identificam bastante com o que a gente está falando aqui, né? De pessoas que basicamente elas percebem, né? Que tem alguma coisa errada com elas na forma como elas estão exercendo o gerenciamento psíquico, né? Elas percebem que elas estão pensando demais, estão com os pensamentos extremamente acelerados, se preocupam muito, né? Às vezes se encontram tristes, exatamente por causa do esgotamento da energia psíquica, o que eu vou falar aqui agora, né? E as pessoas percebem e, de uma certa forma, elas se identificam com essa necessidade de desenvolver a concentração. Eu já sabia que isso era um grande problema, foi por isso que eu comecei a estudar a concentração, entende? Exatamente porque eu percebi que o gerenciamento da atenção é a única forma de gerar uma mente eficiente no mundo moderno. Não era à toa que os budistas eles já tinham essa consciência. Não é à toa que a filosofia de Buda gira em torno da concentração. Não é? O objetivo é o indivíduo atingir um estado em que no budismo é chamado de sati, né? Estado de sati. Esse estado de sati, ele é um estado de consciência plena, né? Ele é um estado onde você está basicamente com a mente vazia, ou seja, você está concentrado nos estímulos da realidade. Você está concentrado totalmente, né, naquilo que você está recebendo por meio dos seus sentidos, e a sua mente ela não está pensando, ela não está divagando, não existe um pensamento na sua mente, mas você está de fato concentrado. O que acontece? Eu consigo atingir esse estado muitas poucas vezes, né? Muitas poucas. Pelo amor de Deus. Mas eu consigo atingir esse estado poucas vezes. Melhorou, né? Muitas poucas é para matar. Poucas vezes, né? E esse estado de sati, ele é um pouco complicado, né? De você atingir. E eu particularmente acho que ele é desnecessário. Entende? Por quê? Porque eu acho que ele é desnecessário. Porque eu acho que ele é muito exagerado, o estado de sati. Você não precisa, de uma certa forma, trabalhar para o estado de sati, mas você precisa trabalhar para, de uma certa forma, obter momentos de concentração mais prolongados do que você tem hoje. Sabe qual é o grande problema das pessoas e por que elas dificultam muito os seus progressos? Porque muitas vezes elas querem fazer algo exagerado, sendo que elas não dominaram nem o princípio básico, sendo que elas querem basicamente passar 3 horas concentradas, sendo que elas não conseguem passar nem meia hora. Entende? Então é lógico que as pessoas, de uma certa forma, uma hora se frustram, né? Se frustram com o fato de não conseguirem obter esta concentração que tanto desejam, né? Então, o seu objetivo não é passar 3 horas concentrado se você não consegue passar meia hora, meu filho. Porque se você tentar isso, você também vai se frustrar. Entende? A ideia é acalmar um pouco. Entende? Acalmar um pouco e aprender a evoluir, né? Evoluir ao longo do tempo e sentir de fato essa evolução, né? Desta forma, você consegue ir ao longo do tempo desenvolvendo uma concentração melhor. Mas acontece que um dos princípios muito interessantes e que você precisa tomar consciência é o princípio da administração da energia psíquica, tá? Isso aí é importantíssimo. Quando você toma consciência disso, você já começa a pensar em como você está lidando com o seu aparato mental, né?
eu quando tomei consciência disso, percebi que precisava fazer um gerenciamento psíquico melhor, ou seja, uma administração melhor dos meus pensamentos e também, né, da qualidade deles. Bom, acontece que a mente, ela não pode funcionar sem um negocinho. Esse negocinho é energia psíquica. A mente, ela não pode funcionar sem energia psíquica. Essa energia psíquica, ela nunca se esgota. Ela está sempre se renovando, tá? Ela está sempre se renovando e esta energia psíquica, ela nasce da energia vital. É a energia do próprio corpo, como bem dizia Freud na psicanálise, né? Ele vai perceber que a energia psíquica, ela é gerada da energia vital. É por isso que você muitas vezes acorda cansado, por exemplo. Né? Poxa, eu dormi, cara. Eu passei uma noite de sono e acordei cansado. Não, olha, se eu tivesse correndo, se eu tivesse malhando, se eu tivesse jogando futebol, entende? E aí, né? Hoje, acordasse cansado, né? Se eu tivesse passado um dia muito intenso fisicamente e hoje acordasse cansado, tudo bem, mas pô, eu não fiz nada disso, cara. Eu passei o dia todo sentado na frente da televisão, assistindo Netflix, sei lá, fazendo alguma coisa. E acordei cansado. Ora, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que quando você intensifica o consumo da energia psíquica por uma extrema psicodinâmica, tá? Ou seja, vamos lá, psicodinâmica consome energia psíquica. O que é a psicodinâmica? Psicodinâmica é todo movimento mental, tá? Todo movimento mental é uma psicodinâmica. Quando eu produzo um pensamento, eu estou psicodinamizando, eu estou gerando uma psicodinâmica. Quando eu estou produzindo uma emoção, eu estou gerando uma psicodinâmica. Então, tudo que se passa na sua mente é psicodinâmica. Você está o tempo todo realizando movimentos psíquicos, portanto, você está o tempo todo gerando uma psicodinâmica. Eu ia usar uma palavra que não existe, mas ela ia ficar tão feia que eu decidi não usar. Mas de qualquer modo, que às vezes eu gosto de inventar palavras. Ai, meu Deus. Mas, de qualquer modo, toda vez que você produz algum movimento psíquico, está gerando uma psicodinâmica. E toda psicodinâmica, ela consome energia psíquica. Certo? Por quê? Porque o movimento, ele consome energia. Quando você se move, você está consumindo calorias. Quando o seu corpo se move, está consumindo calorias. Não é verdade? Quando um carro se move, está consumindo gasolina, álcool, diesel. Entende? Então, acontece que todo movimento ele precisa de um combustível que ele vai queimar para produzir um produto chamado energia que vai garantir a execução do movimento. Você olha esse padrão em quase tudo na natureza. Não é verdade? É verdade, né? Então, isso acontece com a sua mente também. Você está consumindo energia psíquica. Acontece que, a partir do momento que eu estou exercendo uma superatividade, conhecida também como superexcitação, né? A partir do momento que eu estou exercendo uma superatividade, aonde, de uma certa forma, eu muitas vezes gero até mesmo um aquecimento mental. Você já sentiu o famoso capacete de calor? Sabe o que é o capacete de calor? Capacete de calor é uma coisa que alguém que está sofrendo de burnout sofre o tempo inteiro. Entende? Então, quando alguém tem, e lógico, né? O que é o burnout? Né? Burnout, ou seja, queimação, né? Burn, queimar, queimação, ou seja, a mente, ela executou tantas atividades, foi uma psicodinâmica extremamente intensa que o aparato superaqueceu. O aparato superaqueceu. Não é verdade que quanto mais intenso é a atividade de um equipamento, você vê isso até mesmo
Numa fábrica, por exemplo, onde o maquinário, quando ele é muito utilizado, ele superaquece, não é verdade? Um computador, quando ele é super excitado, ele superaquece também, não é verdade? Então as coisas têm esse princípio. Por que elas superaquecem? Porque elas, de uma certa forma, estão gerando um desgaste muito grande. Estão exercendo um processo de metabolismo muito grande. Elas estão transformando, gerando energia com uma velocidade muito intensa. Exatamente porque estão gerando uma atividade também muito intensa. Então, esta atividade intensa tende a superaquecer, não é verdade? E este superaquecimento indica o desgaste. Né? Esse burnout também ele é conhecido no português como estafa. Não é? Então, quando eu, de uma certa forma, sofro uma estafa, né? Ou seja, um esgotamento psíquico, é exatamente o esgotamento da energia psíquica. Ou seja, ela está sendo extremamente utilizada. E o que acontece? Lembra que a gente falou aqui agora há pouco que a energia psíquica consome energia do próprio corpo? Não é verdade? A gente falou isso agora há pouco. A energia psíquica consome energia do próprio corpo. Se a energia psíquica consome energia do próprio corpo, quanto mais energia psíquica eu uso, então mais energia vital também eu uso. Não é verdade? É verdade. Vai acontecer o quê? Que, como eu usei tanta energia psíquica, eu também terei consumido muita energia vital. E quando eu tenho um desgaste muito grande da energia vital, me sinto muito cansado fisicamente, uma noite de sono muitas vezes não pode ser o suficiente para reparar, até porque uma noite de sono nem sempre é uma noite de sono reparadora. E geralmente não é para quem sofre com a estafa, para quem esgota o tempo todo e estressa demais o campo da energia psíquica. Essa gente não tem um sono reparador. Não tem. E por que elas não têm um sono reparador? Porque o sono reparador só pode ser obtido quando a mente ela está num processo de relaxamento, com baixa atividade. Entende? Com baixa atividade. Né? Tem muito esse negócio da tal da higiene do sono. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quer uma higiene do sono rápida e eficaz? Meu amigo, é só você se concentrar em inputs antes de dormir. Busca a concentração antes de dormir de modo a apaziguar a emissividade. Lembra que eu já falei para vocês sobre os processos de receptividade e emissividade? São os dois modos da mente. A mente ela vai ser receptiva e ao mesmo tempo emissiva. Na receptiva, a mente não está consumindo energia psíquica porque ela não está tendo atividade de exterior, ela não está tendo uma atividade de exteriorização, ela não está tendo uma atividade de dentro para fora. Você está entendendo? Ela não está produzindo, essa é a melhor palavra, ela não está produzindo. No estado de receptividade, a mente ela está tranquila, ela está mantendo a sua energia, ela não está estressando o campo da energia psíquica e está tudo bem. Quando você passa para o estado de emissividade, você está emitindo, já diz o nome, emissividade, você está emitindo. E no estado de emissão, você está produzindo, ou seja, você está estressando o campo da energia psíquica. Entende? Ah, então agora eu não devo emitir mais nada? Mas é claro que não. É claro, obviamente não é isso que eu estou dizendo. Você sempre vai emitir. Assim como você também precisa dos momentos de recepção. O grande problema é que as pessoas não têm momentos no estado de receptividade. Por que você acha que os caras aí estão propagando o tal do... Como é que é o nome daquilo? É que eu não uso esse nome, mas...
Tem um nome, ganhou um nome científico, mindfulness. Por que agora os caras não estão propagando esse negócio de mindfulness de cima para baixo, né? Qual é a ideia do mindfulness? A ideia do mindfulness é trazer o estado de receptividade. É só isso, meu filho. É só isso. É só isso. A ideia do mindfulness é te pôr num estado de receptividade. Pelo menos uma vez no dia. Para você ver que o requisito mínimo é uma vez no dia. O exercício do mindfulness, mas, pelo amor de Deus, uma vez por dia não significa nada. Você passa 99% do seu dia no estado de emissividade, vai passar 1% no estado de receptividade, você vai ver que a sua mente ela vai ser, né, um matadouro de energia psíquica total. Você vai matar a energia psíquica como um louco. Entende? É um consumo, onde não há um reparo, logicamente, estafa total. Entende? Então, existe uma necessidade de aumentar os momentos de receptividade no nosso dia a dia. E esses momentos de receptividade, a gente só consegue ampliar, a gente só consegue aumentar a partir do momento que a gente para em um determinado momento e se concentra nos estímulos do ambiente. É quando a gente está praticando a concentração. Neste momento eu não estou consumindo energia psíquica e eu estou mantendo a minha energia, guardando a minha energia psíquica. Então, Eric, você está me dizendo que existe uma necessidade de fazer uma administração da energia psíquica? É óbvio. Parabéns se você percebeu isso. É óbvio. É exatamente isso. Existe uma necessidade de gerenciamento da energia psíquica para que a sua mente ela consiga produzir muito mais ao longo do dia e para que você ainda de quebra ganhe um sono reparador à noite. Lembrando que quanto mais energia você conserva, melhor trabalho você tem. Ah, mas eu às vezes quero estudar, eu não consigo me concentrar, eu não decoro nada, né? Minha memória falha, né? Eu não estou conseguindo estudar, às vezes também no trabalho, eu estou tentando trabalhar, mas eu não consigo ir com profundidade naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que pegar o celular e checar as mídias sociais e ver isso, ver aquilo outro, né? Mas por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Porque a sua mente ela já está sinalizando que ela gastou muita energia. Contanto que não tem energia o suficiente para você fazer um trabalho mais pesado. Entende? Você trabalhando o tempo todo com uma série de ideias se encenando na sua mente, você o tempo todo interrompido por um pensamento, entende? Ideias alternando numa velocidade grotesca, tá gerando um consumo de energia psíquica insano por causa da superatividade da mente, ou seja, uma psicodinâmica intensa. Então é muita energia psíquica gasta. Você vai se sentir cansado, às vezes vai dar dor de cabeça, né? Você vai sentir o corpo cansado também, não só a mente, pode sentir um capacete de calor, ou seja, a cabeça muito superaquecida, muito superaquecida, né? Superaquecida, entende? E logicamente isso produz até esquecimento. Ah, Eric, o que é o esquecimento? Poucas pessoas fazem essa pergunta, né? O que é o esquecimento? Mas isso é importante, tá? O esquecimento é quando, basicamente, a sua memória, ela, para não superpopular, ou seja, para ela não gerar um estresse muito grande, ela apaga certas informações para comportar outras. Então, quando você tem um grande fluxo de informações para a memória lidar, entende? Ela vai apagar certas informações para comportar outras. E quando você não tem concentração, a memória não consegue gravar, muitas vezes, aquilo que você está recebendo como input. Né? Tudo que você recebe como input é armazenado na memória. O problema é que, dependendo da intensidade da tua concentração, a tua memória ela ganha eficiência. Ou ela ganha ineficiência. Ah,
Tô estudando para uma prova, um dia antes da prova. Nossa, tô muito preocupado, eu não sei. Olha, tem um monte de coisa dessa prova que eu não sei, mas vai, eu vou estudar. Aí o cara tá lá estudando. Passou 4 horas lendo um negócio, aí fechou o livro. Putz, que era que eu tava lendo mesmo? Caramba, eu não consigo lembrar nada. O que tá acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Zero concentração no que ele estava fazendo, porque ele estava preocupado com outras coisas, com o desempenho dele na prova que é futura, entende? Ele estava preocupado com o fato dele ser reprovado, né? Com tirar uma nota baixa. Ele estava preocupado com outras coisas e ele não estava 100% presente no estudo. Mas é óbvio, ele não consegue também, porque ele não tem concentração desenvolvida. Entende? Então é necessário você ter concentração desenvolvida. E aí a gente entra exatamente no ponto que é o mais eficaz para o mantenimento da energia psíquica, ou seja, para garantir que sua energia psíquica seja ilesa. Ou seja, para que você consiga gerenciá-la de uma certa forma melhor e não lesionar essa energia psíquica de modo a gerando uma superatividade mental que de uma certa forma irá desgastá-la. Então, quando você concentra mais, quando você consegue fixar mais a atenção, quando você não tem uma alternância muito grande de pensamentos, aonde você navega por uma série de eventos do seu cotidiano ou até mesmo por pensamentos intelectuais, e quando você está navegando o tempo todo por estas coisas e você transiciona, agora eu penso na conta, agora eu penso na nota, agora eu penso nisso, agora eu penso naquilo, e você vai, né? Pensando em uma série de coisas ali, na briga que tive com o chefe, na briga que tive com a namorada, e acontece que quando vê, você já trafegou por uma série de ideias, entende? Você já estressou a sua mente com uma série de pensamentos e você já desgastou grande parte da tua energia psíquica. Entende? O que vai acontecer aqui? Estresse total. Estresse total, você vai ficar estressado. Você vai ficar estressado, entende? Porque vai ter baixa atividade mental, e baixa atividade mental por causa do esgotamento da energia psíquica. Entende? Você, de uma certa forma, vai sentir os efeitos desse esgotamento. E isso pode, muitas vezes, dar uma grande amplitude para uma coisinha chamada viés de negatividade. O que é o viés de negatividade? Viés de negatividade é uma coisa que geralmente as pessoas que tendem a possuir a depressão têm. É quando as pessoas percebem, eu acho que eu sou um pouco depressiva. É aí que elas percebem o seu viés de negatividade. Esse viés de negatividade, ele, de vez em quando aqui, eu vou dar uma bebericada aqui no meu cafezinho. Né? Bom, mas o viés de negatividade é exatamente quando uma pessoa ela tem uma tendência ao negativo, ela tende ao negativo. Ou seja, é aquela pessoa que ela tende a ver o copo meio vazio e não meio cheio. Tem muito esse exemplo, né? O copo meio vazio, né? Eu acho que isso partiu de um experimento, né, onde o cara colocou um copo pela metade, né, com água, um copo com água pela metade, e aí ele dizia, como é que você está vendo esse copo? Algumas pessoas diziam, esse copo está meio vazio. Né? Ou seja, já tendendo para o lado negativo, para o vazio. Aí outras diziam que o copo estava meio cheio, ou seja, elas já tendiam para o lado otimista, né? Meio cheio. Ou seja, elas viam de um prisma diferente aquele copo, né?
Então o que acontece? Acontece que muitas vezes o cara com viés de negatividade, ele tá vendo o copo menos vazio, ele tá sempre tendendo a perceber o lado negativo. Quando a gente, de uma certa forma, encontra aquelas pessoas que são pessimistas, mas não assumem que são pessimistas e dizem ser realistas, não é verdade? Você já deve de ter conhecido uma pessoa assim, não é? Que, eu sou realista, mas é completamente pessimista, né? É completamente pessimista. Né? A realidade que ela diz que ela busca, né? Quando ela diz ser realista, quer dizer que ela é aquela pessoa que ela busca perceber a realidade como ela é. Só que o problema é que ela não percebe a realidade como ela é, porque a realidade nem sempre é negativa. Entende? Então, não é à toa que você vê, por exemplo, o Seligman, Martin Seligman, um psicólogo renomado. Ele vai trazer um conceito chamado de psicologia positiva, né? Muito bom, inclusive. Embora eu tenha estudado muito pouco da psicologia positiva, eu tenho que dedicar um pouquinho mais de tempo a ela, mas é tanta coisa que eu quero estudar que eu acabo não conseguindo estudar tudo. Mas na psicologia positiva, logicamente, o Martin Seligman vai trazer o conceito superior como felicidade, né? Ele vai incentivar a busca pela felicidade como o core, né? O cerne da teoria. Mas acontece que ele vai falar que o otimismo é a coisa mais importante para a felicidade. Ver as coisas de uma forma positiva. Ou seja, Martin Seligman está afirmando que a melhor coisa que você pode fazer é eliminar o viés de negatividade. Entende? E nisso eu concordo com ele. Eu realmente acho que a gente tem que eliminar o viés de negatividade. Entende? Só que aí eu me pergunto, e se esse viés de negatividade, Só que como eliminar esse viés de negatividade? Entende? É uma pergunta que eu tenho. Como você vai eliminar esse viés de negatividade? Bom, logicamente, você só tem como eliminar esse viés de negatividade, pelo menos é o que eu acredito, por meio de uma reeducação mental. Entende? Aonde você vai buscar não mais deslocar a sua atenção para os pensamentos negativos, o copo meio vazio, e vai passar a deslocar a sua atenção para os pensamentos otimistas, para os pensamentos mais positivos, né? Ou seja, o copo meio cheio. Então, a ideia é buscar ver as coisas de um viés otimista sempre que tender a ver de um viés pessimista. Eu olhei para algo e eu vi de uma certa forma aquilo por um viés pessimista. Então eu faço shift e eu de uma certa forma passo a enxergar aquele algo de um viés otimista. Ao invés de olhar para uma ideia de negócios que eu tenho e dizer não vai dar certo, eu de uma certa forma olho e digo não, vai dar certo. Entende? Ainda que o não vai dar certo venha automático na mente. Entende? Mas eu digo com as minhas próprias palavras, com a minha boca, eu digo, vai dar certo. Entende? Isso se chama autofala. Esse processo de autofala, ele é um processo indutor mental. Perceba que quando a gente vai dar uma ordem, esta ordem, ela tem um efeito na mente da outra pessoa a qual nós estamos emitindo a ordem. Senão não era possível dar ordem, ora bolas. Né? Então, quando eu falo, vá fazer o feijão, né? E a pessoa ela vai fazer o feijão, ou seja, eu movi a cognição dela. Ela não estava pensando em fazer o feijão, mas passou a pensar em fazer o feijão porque eu dei a ordem. Então, podemos concluir que a fala move a cognição. Uma coisa lógica. A fala move a cognição. Se a fala move a cognição, isso quer dizer que ela não move só a do outro, ela move a minha também. Porque eu também sou cognitivo, então, e também posso acatar ordens. Então, por que não acatar as minhas próprias ordens? Então eu uso a autofala para dar ordens ao meu intelecto, ou seja, a minha psique, para que ela responda segundo estas ordens que eu lhe dou. Entende? Essa autofala é uma coisa muito utilizada nas forças especiais americanas, os SEALs.
né? Eles têm algumas técnicas para os soldados, né? E a autofala é uma delas. Eu lembro de um soldado que ele deu um exemplo muito legal de autofala. Ele dizia que quando ele estava no campo de prática do Navy SEALs e ele estava trabalhando, né, para se tornar um SEAL, né? Ele estava ali no processo de treinamento. Ele dizia para ele o seguinte: eu vou aguentar só hoje. Aí no outro dia ele dizia de novo, eu vou aguentar só hoje. No outro dia ele dizia de novo, eu vou aguentar só hoje. Só que teve um dia que ele ficou com muita vontade de desistir. Porque ele tinha um treinamento muito difícil. E ele olhava pro relógio e dizia, eu vou aguentar só mais uma hora. Aí quando passava uma hora ele dizia, eu vou aguentar só esta hora. Aí quando passava aquela hora ele dizia, eu vou aguentar só mais esta hora. Aí quando passava a hora ele dizia, eu vou aguentar só esta hora. Aí quando passava a hora ele dizia, eu vou aguentar só mais essa hora. E ele ia aguentando só de hora em hora. Neste encurtamento de meta, cara, isso é de uma coisa inteligente. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Isso é muito incrível. É de uma inteligência fantástica. Quando ele, de uma certa forma, encurtava a meta de resistência que ele tinha, né? Quando ele dizia, não, eu vou aguentar só mais uma hora, ele dava ordens claras pro cérebro dele. Calma. Calma, porque é só uma hora. Uma hora passa como se nada. E na próxima hora vai ser só mais uma hora também. O cara não olhava. Pô, são 24 horas. 24 horas suportando esta merda. Não, não era esse o pensamento. Ele pensava o seguinte, não, peraí, eu vou suportar somente uma hora. E pronto, ele suportava somente uma hora. Não era mais 24 horas, ele fazia o encurtamento da meta. Né? É meio que uma estratégia mesclada com outra tática de guerra do próprio Napoleão Bonaparte, dividir para conquistar, não é verdade? Então acontece que essa estratégia ela acaba funcionando muito bem. E a autofala unida com o encurtamento de meta, ela é excelente para administrar o medo. O medo. Entende? Então, isso acaba sendo extremamente útil. Porque o cara ele poderia gastar um mar de energia psíquica se preocupando com as próximas 24 horas que ele tinha. Mas ele disse, não vou gastar energia psíquica me preocupando com essas 24 horas que eu tenho, mas eu vou gastar energia psíquica apenas com a hora seguinte. Acabava que ele conseguia até se concentrar. Porque, peraí, nesta hora, eu só preciso resistir a essa hora, então vamos nos concentrar nesta hora. Então, das 3 às 4, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vamos lá. Quando chegava às 4 e ele tinha das 4 às 5, vamos lá, mais uma hora. O que a gente tem que fazer das 4 às 5? Vamos lá. Ou seja, ele estava presente naquela hora. Ele não estava imaginando o que seria das próximas horas que viriam de todas as 24. Ou seja, ele excluiu o que excedia e se concentrou no que tinha. É inteligente demais? É inteligente demais? Era exatamente o que ele fazia. Entende? Então ele, de uma certa forma, fazia... O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o gerenciamento da energia psíquica. E isso impactava que nas próximas horas ele estava com a energia conservadinha. Quando chegava a noite ele não estava cansado como vários outros ali estavam. E quando ele acordava no outro dia, também não estava cansado. Entende? Lógico que ele estava cansado pelo estresse físico, né? Obviamente, porque não é fácil. Ele tá num campo de treinamento militar, ele vai ter estresse físico. Mas não era por questão de esgotamento psíquico. Imagina os outros que estavam altamente preocupados com o que no outro dia viria. Eles estavam muito mais esgotados do que ele. Porque além do esgotamento físico, tinha um esgotamento mental. A energia física já não dava conta da atividade física. Quem dirá da atividade mental superexcitada? Então urge você
gerenciar a energia psíquica. De modo a não esgotá-la totalmente. Entende? Então, se isso não é feito, você estressa o campo da energia psíquica e vai ter problemas como déficit de atenção, né? A própria hiperatividade, né? Você vai ter problemas como a cabeça quente, dores de cabeça, né? Você vai ter problemas como cansaço, fadiga extrema, né? Ou seja, você vai ter problemas de falta de memória, pensamento altamente acelerado, então isso vai gerar preocupação, medo, tristeza. Você tá vendo a quantidade de problema que deriva disso? Do não gerenciamento sábio da própria energia psíquica, num gasto de energia psíquica extremamente inútil? Entende? Uma das coisas pelas quais eu reduzi agora a forma como eu acompanho a política, né? Eu estava acompanhando muito de perto a política do Brasil, porque eu queria entender tudo que estava acontecendo, e só que, puta que pariu, mano, a política no Brasil é uma coisa que te produz. Olha, eu fico com uma raiva inexplicável. Às vezes eu passava o dia inteiro com raiva, querendo dar soco. Eu quase quebrei a minha porta aqui com um soco que eu dei, de tanta raiva que eu fiquei da política brasileira. Aí eu parei e pensei, nossa, eu preciso de um afastamento. Eu preciso de um afastamento, porque não dá para aturar isso aí. Se eu continuar vendo essas coisas, eu vou ficar com uma raiva. Não, mas olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu fiquei com uma raiva da política brasileira que, assim, tava difícil de conter isso. Entende? Aí eu disse, eu preciso me afastar urgentemente do que está acontecendo na política. Se eu não me afastar, eu não vou conseguir gerenciar isso aqui. Entende? E isso aqui está destruindo a minha energia psíquica. Você tá entendendo? Isso aqui está destruindo a minha energia psíquica. A raiva que eu tô sentindo bom, é uma coisa indescritível, tá? Era uma coisa indescritível, era uma raiva fora do comum. Então eu peguei e, bom, vou ter que me afastar disso aqui. Aí eu peguei e acabei me afastando, tô afastado até hoje. Entende? Ora, sei muito pouco do que está acontecendo e, embora eu não goste disso, porque isso é uma coisa que diz respeito ao país, que também diz respeito à minha vida, né? E é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos e nem se desligar, porque tem que estar sempre vigilante, porque essa gente não pode fazer o que eles querem. Eles têm que fazer o que a gente quer. O que o povo brasileiro precisa. O que o povo brasileiro precisa. É exatamente isso que tem que ser feito. Mas é complicado, né? Você tem os políticos que eles seguem seus projetos de poder e você tem os idiotas úteis que batem palma para esses políticos que ferram eles o tempo todo, mas que quando estão diante deles, né, parecem ser santos, mas que pelas costas ferram eles, e não é nem pelas costas, porque a informação tá aí, é porque eles não buscam as informações, porque eles não estão buscando enxergar a verdade, né? Então você tem os políticos fudendo o povo e o povo querendo ser fudido, e isso de uma certa forma traz uma raiva insana, né? Mas, bom, deixamos isso pra lá. E voltando aqui, né? A questão é essa. Se tem algo que te estimula uma raiva insana, e se tem algo que, de uma certa forma, te tira desse centro de paz e tranquilidade, de calma, aonde a sua mente ela não está alternando uma série de pensamentos, e você, de uma certa forma, está conservando melhor a sua energia, entende? Você vai se sentir muito bem. Você vai se sentir muito bem. Você vai sentir o seu cérebro mais propenso para o trabalho. Você vai sentir a sua vontade melhorada. Uma outra coisa interessante, tá? Esse desgaste todo tem um impacto significativo na vontade. Eric, o que é a vontade? A vontade é a tua volição, a vontade é o teu apetite. Por exemplo,
eu preciso fazer uma tarefa. Só que, eu preciso escrever um livro. Bom, você precisa escrever um livro, tudo bem, você tem a consciência de que precisa escrever o livro. Só que você não consegue agir, você não consegue começar esse livro. Entende? Você não consegue dar uma direção, um passo adiante na construção e edificação desse material. E por que você não consegue? Porque você não tem controle sobre sua vontade. E porque a sua vontade, ela não está sendo desviada para a produção deste material. Quando você tem controle sobre a sua vontade, você consegue destinar e investir a sua vontade na produção desse material. Entende? Com facilidade. Quando se tem vontade controlada, se consegue fazer essas coisas. Só que hoje as pessoas estão cada vez mais com a vontade descontrolada. Elas estão com um distúrbio da vontade, não é? E, logicamente, isso acaba prejudicando as tarefas. Isso acaba prejudicando a sua capacidade de realizar. Então você precisa aliviar a vontade. E como você alivia a vontade? Né? Uma das coisas que você pode fazer é o gerenciamento da energia psíquica, de modo a ela não esgotar-se e então você não ficar com baixa atividade mental e poder ter um pouco mais de controle sobre a sua vontade e um pouco mais de energia vital também, que vai fazer a diferença, já que uma energia no corpo, ela vai servir para todo o ato de todo movimento, né? Ou seja, todo movimento, toda descarga motora que você realizar vai consumir energia vital, não energia psíquica, né? Então, todo comportamento, ele consome energia vital. Então, é importante você conservar a energia vital para que você consiga realizar aquilo que está como meta pela sua vontade, né? Então, é importante você fazer esse gerenciamento psíquico até mesmo para conservar a sua vontade. Entende? Então, isso é, assim, importantíssimo. Importantíssimo, né? Se você não concentrar, se você não conservar a energia psíquica, se você não concentra a sua atenção, se você não passa mais tempo no estado de receptividade, aonde você recebe os inputs do ambiente e para a produção, e cessa um pouco a produção de ideias, né, e para um pouco a atividade mental. Se você não tem esse momento de relaxar, parar, entende? Não vai rolar. Você vai estressar muito o campo da energia psíquica e isso vai gerar uma série de problemas que não são nada bons, né? Não garantem eficiência para você em nada e que, de uma certa forma, vai acabar prejudicando o seu dia a dia. Tá? Então, um dos grandes erros que grande parte das pessoas cometem é o mau gerenciamento da energia psíquica. Elas não estão gerenciando a energia psíquica, estão gastando energia psíquica inutilmente, se preocupando com coisas que não deveriam se preocupar, né? Se preocupando com um monte de coisas que, de uma certa forma, as põem num estado de emissividade grotesco, insano, aonde elas produzem, aonde a psicodinâmica superexcita, elas de uma certa forma estressa o campo da energia psíquica, gasta muita energia psíquica e depois está com a energia psíquica esgotada e com a energia vital também. Certo? Então, urge você gerenciar a sua energia psíquica. E bom, como eu faço isso? Você precisa concentrar. Eu vou resumir aqui para você porque eu já gravei outros podcasts, tá? Espero que você esteja acompanhando, senão é muita sacanagem, tá? Aí, olha, juro para você, quem perde é você. Quem perde é você. Acredite, eu não perco nada. Se você não acompanha aqui os podcasts, eu não perco nada. Eu não perco nada, porque eu vou te falar uma coisa, isso não me dá dinheiro.
Isso não me dá dinheiro. Eu não perco absolutamente nada. Isto não me dá dinheiro. O que eu estou fazendo aqui, esses 44 minutos de áudio que eu já gravei, tá? Não me dá dinheiro algum. Não me dá dinheiro algum. Você não paga nada para ouvir isso aqui. Isso não me dá dinheiro. Quem perde é você. Quem perde aqui, a única pessoa que perde aqui é você, se você não está acompanhando os conteúdos que estão sendo publicados aqui. Você é a única pessoa que está sendo prejudicada. Eu não tô. Acredite, eu não tô. Tá? Isso aqui não me dá dinheiro. Entende? Então, se você não está acompanhando, está fazendo uma sacanagem consigo mesmo, você está entendendo? Vai na fé. Então, eu sugiro para você que acompanhe, tá? Tem muitos podcasts aqui que eu já gravei explicando como você trabalha a concentração para, de uma certa forma, gerenciar bem a sua atenção e não gerar esse gasto de energia psíquica inútil, tá? Então, procure esses áudios aí, se vira e ouve eles, tá? Olha, aqui você teve um áudio, assim, uma aula de fato, tá? Completa sobre isso aí. Juro pra você, isso que você teve aqui agora, entende? Olha, nem em cursos que você paga R$1.000, tá? Pra fazer, cursos que você paga R$1.000 pra fazer, porque eu já tive muitas pessoas que encontraram o meu podcast e disseram que se soubessem dele antes, não teria gasto tanto dinheiro em treinamentos. Eu já recebi esses tipos de depoimentos, tá? Pessoas que disseram para mim, olha, se eu tivesse conhecido o seu podcast antes, eu não teria gasto horrores em treinamento. Eu já gastei muito dinheiro em treinamento e juro, não encontrei nem metade do que tem aqui publicado. E realmente não encontrou. Porque só aqui tem 200 áudios. Você tá entendendo? Então é muita coisa. É muita coisa. E eu sei que não encontrou. Porque eu sei que eu tô fazendo. Entende? Eu sei que eu tô fazendo e eu tô desde 2016 fazendo isso aqui. Entende? Quem não aproveitar, burro é. Eu não tô nem aí. Você tá entendendo? Então, tem aí uma penca de áudio, vai ouvir que vai fazer um bem danado pra você e bênçãos pra você e gerencia a tua energia psíquica.